Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Aline e você está no É Preciso Ler, mais um canal cujo objetivo é incentivar a leitura. Nós mudamos o cenário, estou gravando aqui da minha casa, aproveitando a quarentena para colocar as leituras em dia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Amir Klink, esse livro maravilhoso, fantástico, que eu li no ano de 2019 e o que eu tiro da história desse livro para incentivar vocês a lerem e os meus alunos também. Bom, o livro ele é muito interessante. O Amir começa contando como foi a sua preparação para a sua tão sonhada viagem para a Antártica. Ele fala que se preparou ao longo de 5 anos, né? Mas que conseguiu fazer um barco para a estadia de 40 meses na Antártica. Bom, ele faz essa viagem, né? E ele volta depois de 642 dias, o que dá 27 mil milhas percorridas, que equivale a 50 mil quilômetros. Ele fala também, né, sobre como foi estudar na USP, como foi fazer o curso de economia na USP. Ele conta que lá ele conheceu uma equipe, um pessoal que limpava barcos e remos e ele se interessou, né? E as atividades desse pessoal começavam às 4 da manhã e ia até às 7h15. Lá ele conheceu um professor maravilhoso, um técnico chamado Arnaldo Donato, que o testou por vários meses até permitir que ele fizesse parte dessa equipe, né? O Amir ele fala muito, né, sobre dar importância às pequenas coisas. Ele fala sobre o foco, a atenção que você precisa ter ao iniciar um projeto. No projeto do barco, ele fez questão de participar de perto sobre toda a construção do barco, conhecer as peças, como as peças elas gastam, quanto tempo elas duram. Ele dá muita importância ao saber fazer, ao executar o projeto, fazer parte dele no início, meio e fim do projeto. Bom, ele fala um pouco sobre liderança no livro, eu achei muito interessante, preciso ler para vocês o que ele fala sobre liderança. Ele fala assim, sobre líderes eficientes, têm a capacidade de ceder, conseguem o engajamento de toda a equipe e sacrificam sua própria vontade. O líder sabe o que não é capaz de fazer. Para conseguir coesão na equipe, conhece o trabalho do outro. Bom, ele fala sobre várias coisas interessantes, contam algumas histórias muito legais, igual a história da janela, que eu não vou contar para vocês, mas vocês podem comprar o livro e ler ou acompanhar nas palestras que ele dá, que tem no YouTube. Essa história da janela, que é muito legal, a história da ameixa também, que ele contrata uma nutricionista para preparar todas as refeições para esse tempo que ele ficou lá na Antártica. Só um minutinho. Ó, mamãe falou quietinho. Aqui no livro Tríade do Tempo, o Christian Barbosa menciona essa história da ameixa que eu li aqui nesse livro. Bom, o que é de interessante que tem aqui nesse livro sobre leitura? Qual a história de leitura do Amir Klink? Ele conta que teve uma briga com o pai e que, para não bater no pai, né, o pai nunca havia batido nele, ele dá um murro na porta e a mão dele fica pendurada. Enquanto ele se recupera dessa mão, ele precisou fazer cirurgias nessa mão várias vezes. Enquanto ele se recupera da mão, ele fala que aproveitou o tempo para ler, né? Então ele conta assim: recolhido em casa, sem conseguir movimentar direito o braço, muito menos a mão direita, fiquei lendo sem parar.
Sempre gostei muito de literatura, especialmente da francesa. Estudei francês durante 8 anos, incentivado por minha mãe. Ele conta aqui, numa parte do livro, que ele adorava a mãe, que a mãe era extremamente culta. Esse apreço pela leitura foi um dos grandes responsáveis pela minha aproximação com o mundo do mar, pois devorei tudo o que podia encontrar sobre relatos de viagens e grandes expedições marítimas. Naquela época de repouso forçado em Paraty, foram os livros que me salvaram. Aqui ele fala os livros que ele fez leitura, os livros que o inspiraram. Depois ele ainda conta, fiquei fascinado pela experiência da travessia do Atlântico Norte. Pesquisei livros sobre viagens e biografias de grandes exploradores, estudei astronomia, o regime de correntes oceânicas, todas as características do percurso no Atlântico Sul. Foram anos de pesquisa e insistência, até que saíram do papel os primeiros desenhos do barco a remo, inspirados nas leituras que eu fiz. Bom, é muito interessante saber que toda a história, toda a trajetória do Amir Klink tem um envolvimento com leitura. Depois da leitura desse livro, eu já conhecia a Marina Klink numa entrevista que ela deu na sala de leitura. Conheci os livros que ela fez e conheci esse livro aqui, Férias na Antártica, que é o livro diário que as meninas, que as filhas deles fizeram numa das viagens à Antártica. Bom, eu consegui trabalhar com esse livro agora no ano de 2020, foi o primeiro livro paradidático que eu li com os meus alunos. No próximo vídeo eu vou contar para vocês quais foram as experiências que eu tirei de sala de aula com a leitura desse livro. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Tchau!